Irmãos, quando a gente pensa que o Papa Francisco já falou todas as heresias contra a Igreja Católica, ele comete a maior heresia, e essa é a mais grave de todas elas. Na semana passada, em entrevista em Singapura, o Papa Francisco fala, abre aspas, todas as religiões são um caminho para chegar a Deus, fecha aspas. E ainda falou que nenhuma é mais importante que a outra. Essa fala do Papa causou o maior escândalo para muitas comunidades católicas, por se tratar de um assunto muito sério, assunto esse, que por causa de um erro doutrinário, pode levar muitas almas para o inferno. O Papa age como se ele fosse um revolucionário, um homem que fala em favor do relativismo. Não é desse jeito que deve agir um sucessor de Pedro, que está ali ocupando a cadeira do papado, e agindo em favor desse mundo moderno. Falar isso é a mesma coisa que dizer que a morte de Cristo na cruz foi em vão, porque não precisamos fazer nada para merecermos ir para o céu. É dizer que os sacramentos da Santa Igreja não servem para nada, que a Eucaristia é só uma ilusão, que Jesus não está presente no Santíssimo Sacramento, que a Igreja Católica não foi fundada por Cristo. É não acreditar no credo da Igreja. Não foi isso que Jesus Cristo ensinou. Jesus Cristo veio ao mundo, formou os apóstolos, formou uma nova aliança, fundou uma igreja, e falou para os apóstolos, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Paulo era o maior perseguidor de cristãos, se converteu e virou o maior pregador do Evangelho, e não deixava nenhuma heresia entrar na igreja. E hoje vejo muitos canais aqui no YouTube falando que essa fala do Papa é uma fala particular dele e que não interfere na doutrina da igreja. Quem fala isso é um herege, querendo defender o indefensável. Um cristão é cristão em qualquer lugar e deve defender a verdade aonde ele estiver. O Catecismo da Igreja Católica nas páginas 846 e 848 afirma que afora da Igreja Católica não há salvação. Significa que toda a salvação vem de Cristo cabeça por meio da Igreja, que é o seu corpo. Portanto, não poderiam ser salvos os que, conhecendo a Igreja como fundada por Cristo e necessária à salvação, nela não entrassem e nela não perseverassem. Ao mesmo tempo, graças a Cristo e à sua Igreja, podem conseguir a salvação eterna todos os que, sem culpa própria, ignoram o Evangelho de Cristo e a sua Igreja, mas procuram sinceramente Deus, e sob o influxo da graça, se esforçam por cumprir a sua vontade, conhecida através do que a consciência lhes dita. No Concílio Vaticano II, a Constituição Dogmática de 21 de novembro de 1964 explica tudo sobre a fundação da Igreja Católica. Infelizmente estamos vivendo tempos sombrios e muitas coisas erradas entraram na Igreja. Nossa Senhora falou que a fumaça de Satanás entrou na Igreja. Por isso, irmãos, temos que rezar muito pelos sacerdotes e principalmente pelo Papa Francisco, que ele prega a verdadeira palavra de Deus e não queira agradar a plateia, porque um dia ele será muito cobrado por não ensinar a verdade do Evangelho. No livro de Efésios capítulo 4, versículo 5 fala, que há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Isso já explica tudo. Todos nós católicos, temos por obrigação saber o mínimo do mínimo da nossa fé. Estudar a doutrina da Igreja, os concílios bíblicos, o catecismo e a Sagrada Escritura. Saber que só na Igreja Católica tem os sacramentos deixados por Cristo que nos dão a salvação, e o principal dele é a Eucaristia, corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo.